E aí, meus amigos e amigas, como vocês estão? Todo mundo tranquilo? Hoje eu vou estar gravando aqui esse vídeo falando sobre a Petrobras, ter feito uma posição de venda que eu executei na semana passada. E hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês o porquê que eu executei essa venda na Petrobras. Então vamos lá então. Primeiro ponto aqui, nessa análise gráfica, vamos raciocinar comigo. Desde 2006, a Petrobras ela vinha fazendo aqui essa variação, essa negociação entre uma máxima de 20 e ela sempre retornava aqui a 4 a 5, perfeito? Porém, em 2021 ela conseguiu romper essa resistência e veio aqui buscar uma nova máxima em R$ 36, perfeito? Então imagina quem comprou ela aqui embaixo, hein? Deixa eu subir até aqui 36, teve uma grande valorização aí, né? Dobrou várias vezes, mas enfim. Então, o que eu acredito nesse exato momento? Por que eu fiz essa venda? A Petrobras, nos últimos dias, ela perdeu 180 bilhões do seu valor de mercado. E lembrando, no passado, na gestão do governo passado, no caso do PT, ela teve aí um histórico ruim para essa empresa, perfeito? Onde teve escândalo de corrupção e etc. Então, levando em consideração que agora em janeiro, esse mesmo governo vai assumir a gestão outra vez, acredito, então ela já vem aqui caindo. Por que será que ela caiu aí Por que será que ela teve essa perda de mais de 180 bilhões do seu mercado? Justamente são acionistas que está desacreditando dessa empresa e prefere nesse exato momento estar posicionando uma venda nela. Perfeito? Eu no dia 13, quando eu abri essa ordem de venda, eu já estou ganhando mais de 10% nela. Não, minto, menos de 10%, aproximadamente 7%, enfim. Então, aqui na análise gráfica, o que eu entendo aqui nesse exato momento? Lembrando que aqui de 2006 até 2021, 2020, ela rompeu aqui, ela tinha esse ciclo natural dela que ela fazia essas movimentações aqui nesse canal. Aqui tem duas possibilidades que pode acontecer. Ou uma, ela vai usar essa resistência que tinha no passado como um possível suporte agora e ela pode começar a consolidar aqui dentro desse canal. Perfeito? Só que eu não acredito nessa possível consolidação aqui nesse canal de alta. Eu acredito que ela pode retornar para aqueles patamares que ela esteve lá no passado. Então acredito muito que ela venha cair aqui para o passado, perfeito? Lembrando, gente, esse vídeo não é nenhum conselho de venda e muito menos de compra, perfeito? Cada um aplica ou vende ou compra na gestão com seu capital, perfeito? Não é porque vocês viram um vídeo desse que eu vou colocar R$ 1.000 e vou aplicar uma venda. Não, não faça isso não. Estuda primeiro. Inclusive, já postei alguns vídeos aí no YouTube falando sobre os principais indicadores que eu uso para analisar uma ação, perfeito? Então vamos lá passar rapidinho para a gente estar vendo esses indicadores, como que ele está atualmente na Petrobras. Eu uso esse site aqui, Status Invest, para me estar olhando os indicadores, para me estar olhando o fundamental das empresas, né? No caso, uma análise fundamental. Petrobras, cadê essa aqui? Vamos lá olhar aqui. Atualmente ela está pagando esse dividendo aqui de 67%, inclusive, se eu não me engano, depois vocês conferem, eu acredito que foi até cancelado esse pagamento aqui desses proventos. A razão não sei o porquê, já faz algum momento que eu descartei todas as ações que eu tinha da Petrobras, né? Então eliminei da minha carteira completamente. Já não tenho mais lá na minha carteira durante um tempo, desde quando eu vi aí que tinha essa possibilidade, essa probabilidade do Lula assumir a presidente, eu acabei descartando esse papel da minha carteira. Então, e outra coisa, quando vocês verem uma ação que está pagando 67% ao ano, no caso nos últimos 12 meses, não se iluda que isso aqui não vai ser recorrente, perfeito? Talvez no próximo ano pode voltar e eu sempre convido vocês a olhar o histórico dessa empresa para vocês verem se realmente aquilo é recorrente. Se vocês olharem logo aqui em 2020, ó, Petrobras ela não pagava nem 1% sequer, perfeito, ao ano. Então tem esse indicador aqui, PL, que é muito interessante, que é o preço sobre lucro, né? Um indicador aí que mostra aproximadamente quantos anos você teria o retorno
do seu dinheiro que você investiu em dividendos. Então, vendo que aqui está 67%, então no caso 2 anos você retornaria já aquele dinheiro. Então, esse indicador mostra justamente isso, que é aproximadamente quase 2 anos. Perfeito? O segundo indicador, aliás, o terceiro indicador também que eu gosto muito de olhar é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Hoje ele está em 0,87, então ele está abaixo do valor patrimonial dessa empresa. Lembrando que aqui, se hoje alguém comprar Petrobras, está comprando aí aproximadamente com quase 20% de desconto. Perfeito? Só que eu acredito que não é um bom momento para fazer compra. Então, um cenário um pouco complicado e tem muitas coisas que pode acontecer nos próximos capítulos. Perfeito? Esse aqui é o VPA, no caso é um indicador que mostra o valor atual que essa ação deveria estar custando uma ação. Então aqui, se aqui está custando hoje R$ 24,00 uma ação da Petrobras, esse indicador aqui, VPA, ele mostra que hoje que ela pode subir até R$ 28,00, né? Ela pode ter essa valorização. Mas lembrando que eu estou acreditando na queda da Petrobras. Depois nós temos aqui a dívida líquida dela, né? Que é muito importante, é um indicador muito importante. Liquidez corrente também. Temos a margem líquida, também uma margem líquida de 28%, é uma margem excelente, perfeito. Tem um ROI também, que é o retorno sobre o capital investido da empresa, 47% ao ano. Isso aqui é uma boa performance também, que não é mal. Então vamos olhar aqui a dívida hoje, como que está a dívida da Petrobras. Então aqui, ó, ela hoje tem uma dívida de 293 bilhões, perfeito? Essa aqui é a dívida dela hoje, de 293 bilhões. Hoje em caixa disponível, a Petrobras ela tem 36 bilhões. Ou seja, não é suficiente para pagar essa dívida. Se na mesma ela fizesse um avanço para pagar essa dívida, iria restar ainda 256 bilhões de dívida. Perfeito? Porém, ela pode muito bem recorrer no valor patrimonial dela, no caso, o patrimônio líquido dela. Ela pode recorrer nisso que ela consegue pagar. Então, no caso, se ela recorresse ao patrimônio líquido dela, ela conseguiria quitar essa dívida. Porém, para uma empresa não é interessante ela fazer isso, né? Porque depois acaba que ela vai se endividar mais ainda, tirando esse patrimônio líquido dela. Então, é uma relação que não é agradável para mim, honestamente. Agora imagina, se hoje o patrimônio dela fosse de 370 bilhões, e se essa dívida aqui líquida dela fosse de 250 milhões, sim, seria interessante, porque está uma relação bem diferente. Perfeito? É uma relação que tem uma diferença muito grande. Ela tem um patrimônio de bilhões, enquanto a dívida está de milhões. Então, nesse caso, eu desacredito da Petrobras. Tem muita gente que acredita. Aconselho vocês também a olharem outros vídeos no YouTube, certo? Se vocês não faz tanta confiança de colocar uma venda agora, se vocês acreditam mais no futuro dela, que ela vai ter bom desempenho no futuro, vocês são livres, façam outras consultas no YouTube e tira as próprias conclusões de vocês, perfeito? Gente, muito obrigado. Se inscreva aí no canal, deixe seu like. Forte abraço e qualquer dúvida estaremos aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueça também de olhar os vídeos anteriores que eu postei, viu? Eu estou fazendo um mini curso aí, começando ali do zero, como que você pode, como que você começa, como que você vai se jogar nesse mundo do mercado financeiro. No caso, o primeiro passo ali para você já começar a escolher as melhores ações, quais os melhores setores e etc. Tá bem? Tchau, tchau. Ótimo dia para todos vocês.